Jornal O Maringá, agora aqui para falar do Janeiro Verde, essa cor que quer marcar aí a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de colo do útero. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o ginecologista Weber Alexandre, já há 26 anos trabalhando nessa área. Aí você denuncia, né? Tem gente que fala, mãe, eu nasci com ele, né? Então vai ficar bacana, né? Vamos lá. Vamos falar sobre essa doença, né, que acomete milhares de mulheres, aí 17 mil em torno, né, desde 2023, a cada ano, né? Olha que legal. No Brasil, criou-se em toda mocinha que é sexualmente ativa, ou seja, que já teve relação sexual, que todo ano ela deveria ir no médico para colher o preventivo. Então, o preventivo é um exame para prevenir o aparecimento e para a gente fazer o diagnóstico precoce, para não evitar que tenha o câncer do colo do útero. Então, a recomendação atual é que toda menina a partir dos 25 anos e que já seja sexualmente ativa, colha. Mas aquela mocinha que precisou ir no médico ginecologista para conversar sobre anticoncepcional, porque teve um corrimento, porque teve qualquer problema, o ideal é fazer o exame de prevenção. O exame de prevenção, Gabriel, tem vários nomes. Então, tem mãe que fala assim, eu fui para colher o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um médico que desenvolveu a maneira da gente fazer a leitura desse exame. Eu fui fazer o exame da citologia. Citologia porque a gente vê as células do fundo da vagina, que também nos ajuda. Então, independente de quem seja o nome, toda mocinha, todos os anos, deveria colher o exame de prevenção. Certo. Agora, relembra um pouquinho o que é essa doença, né? Quais são as causas? Olha, vamos lá, que legal. O câncer do colo do útero, então, é uma iniciativa fantástica de fazer um mês para que a gente lembre. Igual tem o Novembro Azul para o câncer de próstata, igual tem o Outubro Cor-de-Rosa para a gente lembrar e sensibilizar sobre o problema da mama, o Setembro Amarelo para a gente pensar naquelas pessoas que têm um sofrimento emocional. A gente aproveitou o mês de janeiro, que é o mês de férias, dos professores, das crianças, das zeladoras, enfim, daquelas pessoas que talvez estejam em casa, para elas tomarem a iniciativa de ir ao médico, das mulheres principalmente, para colher o exame de prevenção. Então, esse é um exame que é causado por um vírus chamado HPV, vírus do papiloma humano. Então, muitas daquelas pessoas que talvez vão nos ler, ver e ouvir, elas vão falar assim, puxa, minha filha tem 9 anos de idade, eu fui lá no posto de saúde e a doutora recomendou que ela tomasse a vacina do HPV. Use. Talvez a gente está evitando que essa mocinha lá no futuro tenha câncer do colo do útero. Mas como nós temos uma geração daquelas pessoas que têm mais de 20 anos, que talvez ainda não tenham tomado essa vacina, todo ano vai ser necessário colher o preventivo. Entendi. Agora, quais são as formas de prevenção? A melhor é a gente fazer a vacina. Então, todas as mulheres que são sexualmente ativas, em bula, consta que até as mulheres dos 30 anos de idade deveriam tomar a vacina. Não tomei a vacina, doutor, mas sou sexualmente ativa todo ano, a gente deveria fazer o exame ginecológico. O exame ginecológico que a gente faz não é o exame para detecção, não é aquele que a gente vê no sangue, não é aquele que faz no ultrassom e nem aquele que faz uma radiografia. A gente tem que colocar a paciente em uma posição e pegar uma secreção do fundo da vagina. E essa secreção a gente analisa e diz se tem células com características de que possam evoluir para câncer ou, se Deus seja louvado, talvez não tenha nenhum problema. Entendi. Então, quer dizer, essa vacina tem que se tornar cada vez mais rotineira, cada vez mais comum. Depois dessa história da pandemia, em que todos nós ficamos com medo de vacina, muitas pessoas deixaram de fazer. E aqui em Maringá tem um fato que às vezes tem que ser sensível. Como teve os escândalos de abuso, muitas mulheres pararam de ir nos seus médicos, porque eu não sei se o meu médico... Então, independente de quem seja o médico, que possa ir num profissional que ela se sente adequada, porque é necessário colher o exame de prevenção. Então, o exame preventivo evita que exista o câncer do colo do útero. Isso seria fantástico, evitar que isso acontecesse na vida de qualquer pessoa. Perfeito. Agora, informações aqui, é segundo o câncer que mais mata mulheres entre 20 e 49 anos no Brasil, né? A cada
Por dia morrem 19 mulheres. Gabriel, e olha só que câncer. importante essa história. No meio dessas mulheres que estão morrendo, são várias mulheres que têm um patrimônio de conhecimento muito grande. Engenheiras, advogadas, médicas, cuidadoras, que são profissionais que são muito importantes, a vida de todos são importantes, mas o quanto é caro formar um profissional desse. E às vezes, por uma coisa que a gente poderia evitar, a gente perde uma excelente pessoa. As famílias sofrem, a comunidade padece por conta disso. E é algo evitável. Essa campanha, né, que a gente quer enfatizar cada vez mais, né, esse Janeiro Verde. Qual que é a importância e como que está assim, a nível Maringá, a nível Brasil, essa campanha? Vamos começar de Maringá. Todas as cidades, agora por conta da mudança dos prefeitos, os novos secretários de saúde, às vezes até se organizar, esse ano talvez não tenha sido tão enfatizado, mas todas as unidades de saúde, todos os consultórios de médicos ginecologistas estão habilitados a colher o preventivo. Então, se hoje você passar lá no postinho de saúde perto da sua casa e falar, olha, que dia que dá para colher? Em menos de 10 dias é colhido o exame. Qualquer médico ginecologista consegue colher o exame, então isso não é demorado e nem difícil de ser realizado. Aquelas pessoas que talvez durante o exame colheram e viram que tem células atípicas, ou seja, que não são células legais, a gente vai chamar para falar, opa, vamos agora prosseguir, avançar na investigação. Então, mobilizado a cidade de Maringá e as demais cidades todas estão. Do ponto de vista Brasil, existe uma campanha muito grande. Todos os anos a gente faz 17 mil diagnósticos de câncer do colo do útero. É muita gente. E destas, tantas mulheres, infelizmente, chegam num momento tardio e que já não é mais possível a cura. Eu trabalho no Hospital do Câncer de Barretos, ou pelo menos um tempo eu dedico a ir para lá. E a gente sempre enfatiza como trata. Recentemente um professor falou assim, eu tenho vergonha de dar essa aula, porque eu gostaria que não precisasse mais tratar, que isso pudesse desaparecer. Eu achei isso fantástico na hora que ele disse. E eu também espero viver como médico o suficiente para dizer, esta era uma cirurgia que se fazia no passado e que talvez não vá ter mais. Se Deus quiser, né? Tomara. Mas enquanto isso não chega, mobilizar as mulheres que estão principalmente entre os 25 e os 65 anos de idade, porque tem pacientes que falam assim, Gabriel, fiquei viúva. Não, agora não tenho mais relação. Me separei, não preciso. Precisa. Então, todas as mulheres, faz 10 anos que eu ganhei neném, eu não tenho mais corrimento, eu não tenho secreção, então não preciso. Precisa. O câncer, quando ele aparece, ele já é muito sintomático e daí já está muito avançado. Por isso que a gente previne. Correto. Agora, destacando mais as outras formas, né, de prevenção para a população. Então, é assim, uma vez a gente tendo feito o exame preventivo, que é um método primário, é aquele que primeiro a gente faz. Primeiro é fazer a vacina. Então, se tem uma estratégia do ponto de vista saúde pública, é fazer a vacina. Então, a vacina é o melhor. Existem 2 vacinas hoje no mercado, as 2 têm o mesmo nome. Uma está na rede pública, chamada tetravalente, que tem cobertura para 4 vírus. Quem vai numa clínica privada é chamado de nonavalente, porque ela tem extensão para alguns vírus a mais. Ambas têm o nome, e aqui eu não erro, elas são chamadas de Gardasil. Então, sim, vale muito a pena usar. A gente sempre fala para as pacientes do sistema público, toma hoje e vai tomar depois de 6 meses. Aquelas que estão fazendo um esquema de clínica de vacina, vai tomar hoje, depois de 2 meses e depois de 6 meses. Porque tem um esquema um pouco diferenciado. Mas ambas oferecem a cobertura para câncer do colo do útero. Gratuitas. Então, essa que está lá no sistema público, para as meninas dos 11 aos 14 anos de idade, elas podem tomar. Tem uma pergunta bacana. Meninos podem tomar? Eu tenho 2 filhos. Eles tomaram. Porque se os meus filhos estiverem imunes, eles não correm o risco de um dia serem contaminados e passarem para suas parceiras. Então, é uma maneira também da gente evitar. Então, se alguém falar, essa é uma vacina só de mulher? Não. Meninos também podem tomar, vale a pena. Dos meninos não tem essa cobertura, exceto quando tem excedente de vacina nas unidades de saúde. Mas todo mundo deveria tomar. A segunda maneira é aquilo que a gente está mobilizando nessa campanha. Vamos colher o preventivo.
Então, dói muito mais o diagnóstico do câncer do que o desconforto de fazer um exame ginecológico. Quando a gente detecta lá algumas alterações, às vezes a gente tem que tirar um pedacinho, que é aquilo que as pessoas contam assim, teve que fazer uma cauterização, queimou uma feridinha, fez uma biópsia, que é um princípio de tratamento. E quando isso não é o suficiente, é necessária a cirurgia. A ideia do Ministério da Saúde hoje é aumentar 70% das mulheres sexualmente ativas serem colhidas e 70% das meninas nesse período, dos 11 aos 14 anos de idade, serem vacinadas. Legal. Quais são os planos, além desses, né, para se reduzir cada vez mais de câncer e que tem sido realizado, enfatizado? Quando é oportuno, a gente fala assim, quando possível, limite o número de parceiros, porque quanto mais pessoas tiver relação, maiores são as chances da gente ser contaminado por esse vírus. Então, isso seria bacana. Tendo a oportunidade, sempre usa preservativo. Preservativo é uma barreira que evita não só a transmissão do vírus do papiloma humano que causa o câncer do colo do útero, mas o HIV, a hepatite, outras infecções sexualmente transmissíveis. Alguns estilos de vida, fumo, álcool, parece que são portas de entrada de que depois que essa pessoa se contaminou com o vírus, acelerar o desenvolvimento e a proliferação deles. Então, o estilo de vida também passa a ser importante. Tá. Então, enfatizando esse Janeiro Verde cada vez mais, e uma ideia também, que eu estava até pensando, até para divulgar antes, né, do janeiro, né, para as pessoas antes de sair de férias. Sim, isso ia se mobilizar. Voltei da praia, tem alguém que fica com as crianças, eu posso ir no hospital. Para nós, na nossa região, é um mês de verão, então evita aquela desconforto das pacientes falar, eu fui fazer o exame preventivo, tive que tirar a roupa naquele frio. Então, no verão é um pouco mais confortável. Doutor, mas então sempre o preventivo ele é alguma coisa que ajuda e salva. Daí vale para quem for nos ler, ouvir, assistir, assim, você não colheu ou colheu, avisa. Seja sua amiga, a mocinha que trabalha na sua casa, a mocinha que trabalha no seu prédio, a sua colega, se ela não foi, vá ao médico, vá à sua médica. Colher o preventivo te traz um alívio. Ufa, estou livre. Dissemina a informação e ajuda a salvar a vida. Um monte de gente de sofrimento, né? Porque a gente é alguma coisa evitável. Doutor, muito obrigado por esse papo aqui com a gente e que Deus te ouça, que a medicina avance, que as pessoas se conscientizem, né, sobre esse poder da vacina. Sim. E que daqui a algum tempo, igual a gente estava comentando, né, não tenha mais. Que a gente não tenha mais que falar sobre isso, né? Tomara. Obrigado, viu? Jornal Maringá, serviço de Maringá e região.